Olá, ouvinte do Corajosamente. Estamos aqui em mais um episódio gostosíssimo. Cíntia Cruz, já vou começar as apresentações. Tenho algo para dizer muito importante, que é: temos um crescimento no número de ouvintes. Não sei o que está acontecendo com o mundo, mas mais pessoinhas gostosas estão encontrando Corajosamente. E como a gente não tem abertura, a gente não tem música, a gente simplesmente acontece nesses últimos 3 anos, acho que a gente deveria fazer uma abertura para explicar o que é esse negócio aqui. Então, Cíntia Cruz, em suas palavras, o que é o Corajosamente para esse ouvinte novo, gostoso que acabou de chegar? Olá, ouvinte novo. Eu sou a Cíntia Cruz, sou psicóloga e o Corajosamente é um espaço online onde eu e Bruno, que somos amigos, usamos esse espaço para a gente poder ter nossas conversas semanais. E as nossas conversas semanais, elas são tão gostosinhas e muitas vezes profundas e tal, que a gente decidiu compartilhar essas conversas com as pessoas do mundo. E aí surgiu o nosso podcast. É simples assim. A gente fala da psicologia, a gente fala de temas relacionados a amor, relacionamento, vida, trabalho, assuntos diversos que estão relacionados ao que está vibrando do nosso coração naquela semana. Então, às vezes é alguma coisa que está rolando na minha clínica, alguma coisa que o Bruno está vivendo no trabalho, na vida dele. Então, a gente sempre traz temas que ressoam na gente para conversar aqui, cada um com seu olhar. E vocês têm a chance de acompanhar essas conversas, e acompanhando essas conversas, a gente também fez mais novos amigos nesses 3 anos, né, Bruno? Uhum. Nossa, Cíntia, você começou de uma forma tão profissional ali que eu fiquei pensando, mas esse não é o Corajosamente. É o seu modo, assim, é tipo tá no teste, né? A gente vai fazer um teste, é tipo, pera que eu tenho que fazer do jeito certo. E aí depois foi vindo o que é o Corajosamente. Que o Eu sou Corajosamente, ouvinte, séria! Eu é sou séria, séria! você engana, Cíntia. Curiosamente, ouvinte, ouvinte novo e ouvinte antigo, porque eu vou respeitar o ouvinte antigo aqui também, apesar de você só falar com o ouvinte novo quando você deu na abertura ali. É um Não espaço vem, onde a não vem gente. levantar treta aqui, não. É sempre treta. É um espaço onde a gente compartilha experiências de vida com sinceridade. Alguns dizem que é como se fosse uma sessão de terapia que a gente está gravando e está colocando na internet para o mundo ouvir. Outros dizem que é um espaço que parece que a gente tá o ouvinte está sentado junto aqui com a gente. Mas o nosso objetivo aqui, além de falar bosta um pro outro, é trazer uma parte técnica, uma parte da nossa experiência humana, mas essa experiência sincera que é: a gente tá cheio de medo, a gente tá todo cagado, a gente tá cheio de amor e cheio de coragem e tá cheio de medo de viver tudo isso, e a gente tenta aqui, de alguma forma, expandir um pouco esse sentimento e o que a gente aprendeu e o que a gente tá aprendendo, porque a gente aprende pra caramba um com o outro e a gente aprende estudando também pros temas que a gente decide. E é isso, esse é o Corajosamente. E sempre com muita coragem, porque falar de amor e falar da gente mesmo e abrir nosso coração é estar em um lugar de coragem. Então, bem-vindos. Vamos ao episódio de hoje. O episódio de hoje, caso você esteja já ouvindo, quer dizer, óbvio que você já está ouvindo, né? Você está aqui, já vai ter título, porque a gente ainda não decidiu o título. A gente tem o tema, a gente vai dizer o tema e depois vai vir o título, porque o título é marqueteiro, o título não é marqueteiro, é sempre difícil de criar um título, simplificar com uma frase. E o tema de hoje é um tema em que eu li um livro, que Cíntia já leu esse livro, óbvio, se você for indicar livro para Cíntia, você vai saber que ela já leu tudo, mas é um tema que chama Uma Questão de Química. Inclusive tem uma série nova na Apple sobre uma questão de química. Não sei se é boa, vi o trailer, não gostei, não recomendo, o livro recomendo. Mas enfim, não vamos ter spoiler do livro. Quando eu estava lendo o livro, eu passei por uma experiência que foi de sentir essa personagem, me identifiquei um pouco com ela, só um pouco, e eu senti esse medo que a gente tem das experiências com as outras pessoas. Esse medo de que as outras pessoas vão machucar a gente. Esse medo de que a gente vai ser traído, que a gente vai ser mentido, que a gente. Principalmente quando a gente tá muito feliz e aí você não confia que isso vai durar. E aí vem esse medo. E aí, quando eu estava compartilhando com Cintia sobre esse sentimento, Cintia expandiu com tantas coisas gostosas que falamos. É isso, vamos ter que falar sobre isso. A gente queria falar, assim, trazer nessa lógica esse lugar de quem já sofreu muita coisa, já foi muito machucado, que aprende a se defender e que acaba se defendendo tanto que se defende do amor também, né? Então, levanta tantas barreiras, se tranca aí nesse forte que a pessoa constrói. E realmente ela se protege
do que tem de ruim para acontecer, mas ela também se protege do afeto, do amor, de estar com pessoas, de conhecer pessoas e de se deixar conhecer, né? Então, a gente quer ser amado e tem esse desejo e tal, mas muitas vezes a gente não percebe o quanto a gente tá se defendendo do amor, achando que tá se defendendo só das coisas ruins. E a cutucada desse episódio é em relação a isso, assim, às defesas, né? Na experiência desse livro, que trouxe muitas memórias, assim, uma das coisas principais principalmente, eu acho que a maior parte da minha vida eu suprimia os sentimentos. Eu pegava eles e tentava colocar numa caixinha, onde causava um monte de efeito, e você acha que você vai pegar, vou pegar só os sentimentos ruins e vou pôr aqui. Os sentimentos bons não vou pôr. É tipo, não, você não filtra. Se você tá aprendendo a suprimir todos os seus sentimentos, você vai suprimir tudo e você vai evitar viver qualquer coisa, sem saber que você tá fazendo isso dessa maneira. Eu sinto assim, quando a gente fala de arrependimento, a gente até gravou outros episódios que vão estar relacionados aqui. Quando eu penso em arrependimentos, eu penso sobre esse período da minha vida em que eu suprimia os meus sentimentos. Suprimia como uma defesa, porque não era fácil simplesmente viver sentimentos ruins e foi um período muito ruim da minha vida, principalmente na minha infância e adolescência. E suprimir tudo isso, de uma forma, me ajudou a sobreviver, mas de outra forma, quase não me ajudou a sobreviver, porque depois eu virei um adulto que eu continuava suprimindo e com esse período tão longo, isso vai num lugar tão ruim e tão doloroso e eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que eu sentia, eu não sabia o que estava acontecendo, porque eu nunca tinha experienciado sentimentos, eu só sabia viver dessa maneira, que era suprimindo todos esses sentimentos. E lendo esse livro, e depois de muita terapia, né? Falar nessa parte da terapia, de aprender a sentir os sentimentos, de aprender a colocar para fora, em alguns momentos ainda ver que eu estou suprimindo e tentar parar aquilo e realmente tentar viver o que aquilo está acontecendo. E aí ler esse livro e me trazer essas lembranças. Sabe quando alguém te traz, tá falando de alguma coisa que é muito pessoal dela e você lembra, puta, eu já fui muito assim. E aí você quer sair de perto daquilo, sabe? Você não quer ficar perto, você não quer lembrar como aquilo era doloroso. Esse livro me trouxe isso em vários momentos. E esse sentimento de justamente ver o quanto a gente está tão protegido, que a gente acha que a gente está tão protegido do mundo e se protegido dessa dor, que a gente, na verdade, tá sentindo mais dor ainda, porque a dor sempre vai vir, o sofrimento sempre vai vir. Só que a gente se impede tanto, achando que a gente está se protegendo, né? A gente impede que a gente viva as coisas boas, porque as coisas ruins, quando vêm, elas vêm. E você vai sentir, vai vir ali. E você talvez enrole e tente se distrair, mas elas vão vir. E isso é tão doloroso e até uma coisa que você me disse, Cintia, nisso, que a gente estava antes até de gravar, que é a gente se impede de viver. A gente vive coisas pela metade. E eu achei quando você disse isso, foi tipo, a minha cabeça foi ainda para um lugar que eu não tinha pensado, que suprimir o sentimento por medo faz com que a gente viva as coisas pela metade. E imagina viver o amor pela metade, ou viver o amor só por um pouquinho, por 10%. Ou viver o afeto, viver um colinho gostoso pela metade, viver as coisas pela metade. E é tipo, não é fácil viver as coisas por inteiro, porque dá um medo danado, mas essa defesa que a gente cria torna a gente tão preso e torna a gente num local que a gente nem sabe que tá, porque era isso que eu via da minha vida. Eu não sabia que eu estava num local pela metade, para simplificar pela metade. Eu não sabia que eu vivia a minha vida pela metade. Eu viajava, eu comia coisas pela metade. E até no falar de alimento, eu estava comendo uma coisa deliciosa hoje, refletindo sobre esse episódio. E eu tava comendo, era um queijo, assim, que eu coloquei um monte de tempero nele, mais do que eu precisava, mas eu queria, porque é um sabor delicioso. E eu pensei, teve um momento da minha vida que eu comia só porque eu precisava ficar vivo. Eu não sentia prazer em comer. E olha esse ponto, eu suprimia tanto as experiências que pra mim comer era só comer porque eu precisava, porque senão eu não ia estar forte pra estudar, pra trabalhar. E eu lembro de conversar com pessoas sobre isso e achar isso normal, porque eu não sabia que você podia comer só pela gostosura de pegar um queijo assim que já tem um sabor gostoso e você meter alho, você meter azeite, você meter orégano nesse queijo e pegar um biscoitinho assim, comer e pensar, meu Deus do céu, como isso é delicioso, como é maravilhoso esse sabor. E quando a gente tá pela metade, a gente não vive um queijo por inteiro. Viver um queijo por inteiro é uma das melhores coisas. Se você pode comer queijo,
Se você não pode, me desculpe. Mas se você pode comer queijo, viver um queijo por inteiro, acho que esse tem que ser o título do episódio, na verdade. Comer um queijo e viver ele por inteiro é uma experiência única na vida. Por muito tempo, né, Bruno, você foi uma pessoa direcionada na vida pela necessidade, né? Não pelo prazer. Não dava tempo, não tinha nem espaço, não tinha dinheiro, não tinha prazer. Era o que era necessário. Então, eu preciso almoçar, eu preciso não sei o quê, eu preciso tal coisa. E o prazer, assim, você aprendeu a ter prazer nas coisas quando você foi se conhecendo, o seu processo de autoconhecimento caminhou, né? E assim, eu acho que hoje você é alguém que consegue ver prazer e ter prazer nas coisas pequenas, nas grandes, mas muito direcionado por estar gostando de estar ali, não porque tem que estar ali. E essa virada de chave, ela é, assim, enorme, importante e muitas pessoas precisam dessa virada, né? Assim, para ser mais felizes e realizadas e tal. Quando a gente fala de emoções, eu não acredito que. Sabe, a gente tem anestesia geral e anestesia local, né? Os médicos, ou eles podem te anestesiar localmente, ali, igual o dentista faz, né? Que pega só uma partezinha aqui da boca e tal, ou tem anestesia geral. Eu acho que a gente se ilude achando que existe a anestesia local para emoção. Vou anestesiar só a raiva, vou anestesiar só o medo, vou anestesiar só o amor, vou anestesiar. Só que as emoções, elas são super encadeadas uma na outra. Para você anestesiar a raiva, você tem que anestesiar antes a frustração, você tem que anestesiar antes não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, né? Sabe? Então, a gente pode até ter a ilusão que existe anestesia local nas emoções, mas na verdade ela é geral, ela vai dominando tudo. E aí chega uma hora que você tá tão anestesiado que você se vê em alguma situação, sei lá, que tá todo mundo muito feliz ou muito triste com aquilo e você tá tipo, blé. Ah, você fala, nossa, o que que aconteceu? O que que aconteceu aqui? Né? A pessoa não. E aí, voltar, refazer esse caminho de entrar em contato com essas coisas é super desafiador, né? Porque tolerar a emoção é um treino. Tolerar sentir raiva ou controlar a raiva, tolerar sentir medo, é, a gente treina isso, né? E não no lugar de suportar, tipo, de aceitação, de suportar porque sabe que vai passar e que você precisa viver aquilo e tal. Ficar na dor é muito difícil, mas é muito importante. E quando a gente não consegue permanecer na dor no tempo que ela precisa, isso tem um rebote depois, né? Quando você não respeita um luto, quando você não respeita um contexto de tristeza, isso fica ali, parece que fica um resquício ali que vai sempre contaminar alguma coisinha, né? É uma coisa que acontece, né? Você falou do luto e eu lembro quando a minha mãe faleceu, eu, isso me veio na reflexão também dessa parte de sentimentos. O que aconteceu foi, eu lembro que tinha uma série, eu acho que chamava Fringe, tenho quase certeza que era esse o nome. E é uma série que foi o que me ajudou a passar pelo luto, assim. E na verdade, o meu passar pelo luto foi, eu peguei a série e eu assisti a série o tempo todo. Porque era uma série que me entretia, o final foi bem bosta, então até não recomendo vocês assistirem, caso vocês queiram assistir. A série é legal, mas o final... Eu também assisti faz muito tempo atrás. Mas eu lembro que era isso, é uma série que me ajudou a passar pelo luto, entre aspas, me ajudou a continuar produtivo na sociedade. Foi isso que aconteceu. Te ajudou a anestesiar o luto, né? Anestesiar o luto, exato. Essa é a colocação. Ajudou a colocar ele ali, onde eu vivi pouquíssimo, mas estava tudo ali, estava tudo dentro de mim, não foi embora nada daquilo. Foi tudo e vinha naqueles momentos em que você não sabe por que você está tão triste, você não sabe por que você está tão... Parece que seu mundo está desmoronando. E era justamente esse luto que estava suprimido ali dentro, junto com todos aqueles outros sentimentos, naquela caixa que já não cabe mais coisa, e você continua colocando mais coisa, e você pega esse negócio gigante e coloca lá também, que tá saindo a perna da calça, assim, pela beirada da mala, sabe? A mala que não é pra você levar aquela roupa toda. É assim que tava o sentimento. Tudo ali, no que já tava cheio. E era isso, foi o que me ajudou a anestesiar para de alguma forma aprender a viver sem sentir aquilo. Ou de uma forma ilusória, tá suprimido ali. E aí depois, isso vindo aos poucos e querendo
a mala explodir com toda a roupa, igual em desenho animado, com tudo que estava acumulado ali dentro. E eu lembro que, até pulando vários anos quando eu passei pelo meu processo de divórcio, o luto do divórcio ali, eu lembro de falar, eu acho que eu fiquei uns 9, 10 meses em luto, assim, sabe, triste. Em casa, eu ia de casa pro trabalho e de trabalho para casa. E eu lembro depois de viver isso, foi como se fosse uma virada de chave mesmo, onde eu senti que, nossa, agora é triste, mas eu me sinto leve. Eu sinto como se tivesse saído um negócio. Aonde o luto da minha mãe falecer demorou acho que uns anos pra sair aqui. Não foram tipo 9 meses, sabe? Foram anos, porque aquilo nunca saía. Porque eu nunca vivi, eu nunca senti o que eu precisava sentir com aquele sentimento. E o luto do meu término foi vivido da forma que foi possível. Eu fazia terapia, então também teve esse espaço de acolhimento. E eu lembro, depois de passar esse tempo, eu lembro de falar com orgulho. Até para amigos, depois de falar, nossa, eu vivi esse tempo todo triste, cagado, sem querer fazer nada, me alimentando super mal, mas foi um luto que foi necessário para mim. E aí, depois que isso passou, foi mais fácil continuar, assim, sabe? Foi viver. Outros términos e outros lutos foram similares, assim, sabe? Me dar esse tempo, aceitar isso de que essa tristeza vai ser tudo bem, tá tudo bem ficar triste. Porque quando que a gente aprende que tá tudo bem ficar triste? Igual o filme do Divertidamente, a gente aprende igual Divertidamente um, que é só pra ficar feliz. É pra ficar feliz o tempo todo. A felicidade tá ali tentando pegar tudo e falar: "Não, você que tá triste tem que ficar feliz. Não, toma aqui, come uma fruta, você vai ficar bem. Compra um celular novo, parcela, vai ficar tudo bem." É tipo, não, não vai, Você porque o vai celular não ficar vai alegre. chegar. O celular não vai chegar, você vai ficar ainda mais triste sem pagar essa prestação do celular novo. Não vai dar certo esse negócio. E vai ficar ainda triste por causa da tristeza que já tava ali com você. Esses dias uma paciente estava falando dela e eu tenho visto muitas coisas dela, da Mônica Martelli. E a Mônica, ela parece ser sabe, otimista incurável para a vida, assim, o jeito que ela vê as coisas e tal. Ela é muito maravilhosa. E eu acho que ela traz muito isso que a gente tá falando, dessa intensidade da dor e do amor. Tipo, você percebe assim, como ela mesma fala, né? Total, amor, total. Ela, ela tá no amor, assim, você vê como ela ama os amigos e tal. E quando ela sofre, as coisas que ela passa e tudo. Onde eu quero chegar? A gente tá falando do luto e tudo isso, né? Não é fácil abaixar as barreiras que você demorou tanto tempo para construir. E você construiu por um motivo, como você falou, né? Eu precisei me anestesiar naquele momento porque foi o jeito de eu sobreviver emocionalmente, até fisicamente mesmo, aquele período que eu tava passando. Então, as nossas barreiras e os nossos mecanismos de defesa, aí, sei lá que nome vocês querem dar, elas protegem a gente, elas normalmente salvaram a gente de alguma coisa. Então, baixar isso é muito difícil, porque parece que você tá esperando que você vai ser atacado a qualquer momento. Você fica esperando a iminência de um ataque, né? E a vida emocional, ela não é assim como se fosse um castelo, um negócio, né? Quando a gente passa por uma dor e isso se repete depois de um tempo, já existe um preparo, sem precisar estar com barreira levantada, sabe? Se você tomar uma rasteira de novo, se você for atacado, né, entre aspas, de novo, já existe um preparo para você dar conta disso. E a gente não confia na nossa capacidade de levantar caso aconteça, que talvez nem vai acontecer. A gente prefere confiar na barreira que vai nos proteger de tudo, do que é bom e é ruim, do que confiar que a gente vai dar conta de aguentar o golpe se ele acontecer. Então, no se, na possibilidade de talvez você sofrer, você vive uma vida em que você também não vai ser totalmente feliz, ou você não vai ser totalmente amado, ou você não vai. Né? Tem tanta gente que tá lá muito apaixonado, super envolvido, mas não vou me mostrar, não vou me entregar assim de cara, não vou não sei o quê, porque a pessoa é isso, porque a pessoa é aquilo, porque ele vai querer terminar comigo, não vai querer, eu vou assustar a pessoa. E aí você tá lá tentando reduzir algo que você tá sentindo que deveria ser bom, porque você acha que talvez o outro não vai dar conta do seu amor, né? Tipo,
E aí vem a frase do Fred que eu tava falando, né? Então, se tens medo do amor, do que tens coragem? Se do amor você tem medo, meus queridos, vocês têm coragem do quê, então? Essa frase é maravilhosa porque você ouvinte que fala que tem coragem, que é corajoso, que é corajosa, essa frase é muito gostosa. Eu não tinha ouvido ela ainda, o que talvez não seja uma novidade, eu não ter ouvido uma frase delicinha que Cíntia trouxe. E ela é muito boa. É do E tem Fred, é um. Fred Alboni, só pra citar o de quem é a frase. Colocaremos o nome na descrição também, que eu não sei como escreve esse sobrenome. Eu queria trazer um ponto aqui. Na verdade, tem alguns pontos que eu listei aqui dessa vez. Eu que listei, Cíntia Cruz. Porque Cíntia sempre que Ai, traz as lindo. listas aqui e as perguntinhas. Então, dessa vez eu. E eu nunca tô preparado, né? Porque é sempre uma Nossa! surpresa ela fazer isso. Agora eu que estou surpreendendo ela. Mas é uma que é sobre. No atrelado que você disse, que é uma parte nossa, eu sinto que é. A gente gosta de controlar as coisas, né? Você, Cintia Cruz, e eu, Bruno de Mauro, gostamos de controlar as coisas. Ter as coisas sobre a nossa guarda, ali, sobre o nosso braço, onde a gente sabe o que vai É, acontecer, o que a gente vai sentir. E o sim, sentimento, sim, eu confesso, sim. a gente não controla. E pior ainda, Cintia, a gente não controla o outro que vai causar esse sentimento na gente. Que esse outro que é o bandido que vai causar o sentimento na gente. E esse, pra você, ouvinte, que é controlador, é um medo desgramado, porque é esse medo que a gente tem que aceitar viver com, que é justamente o medo de que o outro pode destruir a gente. O outro sabe das nossas dores, sabe das coisas. E não é só nesse sentido, que é no trabalho, é na relação de amizade, é na relação de pais e filhos, é na relação amorosa. É o confiar no outro, é o deixar ir um pouquinho, só um pouquinho desse controle que a gente tem, que faz a gente viver pela metade mais ainda. Porque se a gente não deixa o controle ir, como que a gente vive? E você, Cintia Cruz, você que é experiente nesse controlar os outros, quer dizer, de deixar o controle ir, como você fala sobre isso? Quero falar sobre isso trazendo uma frase de uma pessoa. Aquelas- Não, mas é que tem. Pra quem já assistiu This Is Us, o Randall, ele tem uma frase maravilhosa, porque ele é a pessoa mais controladora de todas, né? Assim, enfim, a gente, quem assiste, entende o porquê, né? Mas ele fala num momento que ele entende, ele entendeu, ele passou a vida inteira tentando controlar tudo, mas que ele entendeu que não dá pra controlar, que a única coisa que talvez a gente possa controlar na vida são as pessoas que estão ao nosso redor, que a gente quer que estejam por perto, assim, se é que dá pra controlar, né? Mas pelo menos escolher quem, já que a gente vai passar por um monte de coisa boa e ruim e isso não tem como controlar, que eu possa escolher as pessoas que estão ao meu redor, né? E eu acho que o que eu tento fazer, assim, para cuidar desse meu lado controlador e tal, eu tento sempre trocar por esse lado da confiança. Eu acho que controle, ele não tem a ver, ele tá no lado do oposto da sala, sabe? Onde tem controle, não tem confiança. Confiança no outro, principalmente, confiança no mundo, confiança na nossa capacidade de dar conta. Então, assim, quando eu me vejo tentando controlar muito uma coisa, eu sempre, assim, o meu mantra interno é: no que eu não tô confiando aqui? Cadê a confiança? Onde tá? E a gente tem que ter confiança. Você tem que ter confiança em quem tá ao seu redor, tem que ter confiança nas pessoas que você ama, e você também tem que ter confiança na sua capacidade de lidar com as coisas. A gente já falou aqui em outro episódio, né? O passarinho não confia no galho que ele tá pousado, ele confia nas próprias asas. Se o galho quebrar, ele voa e ele dá conta. É a mesma coisa. Ah, eu quero amar com a intensidade que eu quero. E se der ruim, se a outra pessoa não quiser, se ela me machucar, se ela me trair, se ela. Eu vou ter que dar conta disso. Eu tenho amigos, família, gente pra me acolher, eu vou chorar por 3 anos, sei lá o que que vai ser. Mas eu não vou abrir mão de amar com a intensidade que eu quero amar alguém, ou que eu quero viver uma amizade, ou que eu quero viver o meu trabalho e tal. Eu confio em quem eu tenho ao redor. Se der ruim, problema de vocês que vão ter que cuidar de mim. Esse episódio não é de chorar, gente, mas eu já tô ficando emocionado aqui com a intensidade desse seu falar aí.
Nossa, isso é muito importante, né? De pensar pelo lado de como assim eu não vou amar do jeito que eu sou capaz de amar, porque o outro talvez não dê conta do meu amor, ou porque talvez o outro não sabe o que fazer e vai fazer merda. O outro vai ter que lidar com isso, porque eu vou viver do jeito que eu tenho que viver. Eu vou sentir o que eu tenho pra sentir. E não estou falando aqui da parte dos ciúmes e possessão, tá? Eu vou amar com a intensidade que eu puder e o outro que vai ter que lidar com o meu amor. Que coisa maravilhosa de pensar e de simplificar dessa forma, né? Porque não se simplifica, mas que sentimento gostoso. Muito obrigado, Cintia Cruz, porque é um sentimento muito gostoso isso, de realmente. É uma coisa que eu demorei muito tempo na vida. E eu acho que eu só aprendi nos últimos anos. Justamente aceitar que eu vou sentir o que eu tiver pra sentir. Porque se eu diminuo porque o outro não consegue aguentar o meu amor, ou o outro não consegue aguentar a minha amizade, por quê? O outro tem tanta coisa que eu tenho pra sentir que eu quero dar pra essa outra pessoa. Por que eu vou me diminuir? Eu lembro uma vez o meu terapeuta usou uma coisa maravilhosa sobre uma relação que eu tava e, enfim, amizade e namoro, de que é como se a gente fosse uma bacia, né? E aí a gente tem, você é uma bacia de que cabe 5 litros, a outra pessoa é uma bacia que cabe 20 litros e tem outras pessoas que cabe só meio litro ou às vezes nem isso. E aí, se é uma bacia grande e você vai jogar o seu líquido na outra bacia, a outra bacia talvez transborde. Se a outra bacia transbordar, o problema é da bacia que transbordou. Porque a gente é uma bacia Não deu conta. não deu conta, não aguentou o nosso volume. E, de novo, você que é uma pessoa tóxica, não vai usar isso a seu favor, tá? Se você é tóxico, talvez você não saiba, mas todos Talvez somos. você use. Talvez você use, mas não é nesse lugar. E aí, imagina quando você vem ali com a sua bacia e você joga na outra pessoa, e a outra pessoa não só aguentou a sua bacia, mas tem um espação gigantesco pra você ser ainda maior. É tipo, que coisa deliciosa. E como que a gente vai viver isso se a gente não autorizar que a gente sinta? Se a gente não autorizar que a gente viva? E autorizar isso é muito maravilhoso, muito. Eu acredito que as relações elas precisam de um certo equilíbrio, mas não é um equilíbrio que está relacionado à balancinha do amor. Eu dou tantas graminhas de amor porque ele me deu tantas graminhas de amor. Eu acho que o equilíbrio da relação tá em outro lugar, tá no lugar assim do quanto um cuida do outro também, o quanto um precisa, assim, muito das necessidades, né? Às vezes um precisa de mais carinho, o outro precisa de mais conversa, o outro. Você sabe bem, né? Você tem amigos que gostam de conversas, os outros não são muito da conversa. A gente entende ali as necessidades e eu acho que isso tem que estar em equilíbrio, mas não é sobre o quanto você ama. É, não, é outra coisa, né? Assim, o equilíbrio tem que estar nas trocas e tal, mas você ser verdadeiro com o que você está sentindo é fundamental, né? Ser verdadeiro com você, com as coisas que você precisa e tal. E esse ponto é muito legal que você trouxe, porque nem todo amigo vai ser amigos para conversa profunda. Tem amigos que não, tem amigos que vai ser conversa para bar, pra conversa para cinema e tá tudo bem. Eu colocava um pouco nesse peso nas relações também, sabe? Você me falou isso e me fez lembrar dessa parte de achar que todo mundo tem que ter esse perfil. Não, pessoas são diferentes, pessoas são. Tá tudo bem. Não precisa todo mundo ser uma bacia grande para caber a sua bacia. E, enfim. Mas eu tenho um outro ponto para trazer aqui, Cíntia. E o outro ponto é sobre um dos problemas que a gente tem nesse confiar nas pessoas e deixar o controle ir, e eu acho que é mais no confiar do que deixar o controle ir, é sobre a gente esperar que o outro esteja ali para curar as nossas feridas, para curar os buracos que a gente teve das outras relações, principalmente dos traumas que protegem a gente. E a gente colocar a responsabilidade no outro de expectativas nossas, de feridas nossas, sem nem conseguir ainda dizer aquilo pro outro, porque quando a gente diz ainda cria um espaço, uma oportunidade. Mas quando que a gente consegue dizer sem antes brigar ou sofrer e aí depois conseguir pensar nisso? E esse ter a relação e o sentimento com a responsabilidade do outro ajudar a gente a ser curado sem o outro nem saber e sem ser o trabalho do outro curar a gente, porque a gente tem que aprender a se curar e, claro, pedir ajuda, mas não é trabalho do outro. E essa responsabilidade é muito pesada. E essa responsabilidade causa o quê? O sofrimento, que aí faz a gente se defender mais, porque o outro não conseguiu curar o que a gente não sabia que queria e que o outro não sabia que era para curar. E aí a gente fica nisso e aí se protege ainda mais. E é isso. Olha, gente, é assim, ó, os lobos, eles são os primeiros a lamber as próprias feridas, né, para começar o processo de cura. Então, assim,
É óbvio que você pode buscar ajuda e ter colo dos amigos e tal, do parceiro, da parceira, enfim, mas o processo de cuidado, de começar a cicatrizar essas feridas, ele é seu. Tem que começar por você. E, e assim, é óbvio que é muito desafiador a gente se curar. A gente entrar no processo é tão mais confortável quando a gente põe a responsabilidade no outro e a expectativa no outro e tal. É maravilhoso, né? Você fala, vou ficar aqui passivo, esperando você resolver meus problemas aí, você dá conta e tal, enfim. E não, né? Assim, esse processo tem que começar pela gente. E muitas vezes o parceiro, os amigos, eles ajudam nessa cura, eles apoiam, eles estão ali de alguma forma, mas é apoio, não é responsabilidade deles. E tem gente que tá vivendo a vida aí, sassaricando pelo mundo como se nada, e não sabe nem quais são as próprias feridas ainda. Não é que tá esperando que o outro. Não, porque nem identifica quais são, né? E, e a gente que já tem um olhar mais treinado para isso, às vezes você olha de fora e fala, nossa, tá tão na cara, né? Que ferida essa pessoa tem, porque tá aberta ali a ferida, né? Você tá vendo ali sangrar. Então o processo tem que começar com a pessoa, não adianta. Esse processo de autorresponsabilização, não sei se existe essa palavra, do que a gente... Autorresponsabilidade. Responsabilidade, obrigado. Esse processo... Editor? Não corta não. De autorresponsabilidade, quase falei errado de novo. É uma coisa que é muito difícil, porque a gente aceitar que a gente tá errado, né? Aceitar que a gente é cagado. Aceitar que a gente é inseguro. Aceitar que a gente não é perfeito. Que a gente machuca os outros. Que a gente machuca a gente mesmo. É aceitar tanta coisa. E no final é aceitar que a gente é um ser humano. E tudo que a gente sente tá certo. Porque é isso. Talvez esteja trocado, o que tá tudo bem, mas o que a gente tá sentindo é real. O que a gente tá sentindo tá acontecendo ali. E a gente, eu acho que de novo, nessa parte do tudo tem que ser positivo, tudo tem que ser perfeito, tem que ser bom e tem que alegrar os outros. E tipo, não, não tem que ser tudo feliz e tudo perfeito. Tem uma coisa do Clóvis de Barros, maravilhoso. Beijo, Clóvis. Que ele Beijo, tá no. Clóvis. Clóvis, seu gostoso. Ele tá no Provocações, e aí o. Não lembro, o Jabor? Abujanra. Abujam. Abujanra. Abujam. Ele tá lá e a pergunta final. Abujanra. Abujanra. Ele tá na pergunta final, aí ele pergunta, o que é a vida? Aí ele pergunta umas 5 vezes pro Clóvis, que o Clóvis começa a falar. Aí essa vez vem a verdade, que é como na abertura do Corajosamente nesse episódio aqui, Cintia, foi igual me lembrei agora desse Clóvis. Eu perguntei pra você e você foi na resposta profissional, bonitinha. E aí a gente provoca e vem a verdade. E é igual na terapia, você psicólogo sabe. Enfim, já tô me perdendo. Aí o Clóvis vira pra ele, depois de... Você tá me cutucando? Eu vou te dizer então. Ele fala, a vida é dor e sofrimento, em alguns momentos de alegria. E aí esqueci o nome, cala a boca assim, sabe? Tipo, é isso. Você não queria a verdade? Toma a verdade. E ouvir que a vida é dor e sofrimento parece triste, mas não é, porque a vida é dor e sofrimento muito pela ilusão de que tanta coisa que é prometido pra gente, de que a gente tem que ser feliz o tempo inteiro, de que a gente vai ser amado de uma forma igual em Hollywood, que não é verdade, e essa responsabilidade que a gente coloca no outro pelo sentimento de amor que a gente nem sabe o que é e que o outro também não sabe, porque o amor são tantas coisas ao mesmo tempo e a gente fica querendo um monte de coisa, a gente já tem o amor e nem sabe porque a gente fica achando que é outra coisa. E aí a gente vive na dor e no sofrimento, porque a gente tem expectativas gigantescas que não são reais, e aí a gente deixa de viver justamente o que está acontecendo agora. Por exemplo, você que está ouvindo esse episódio, talvez esteja lavando uma louça, que a gente sabe que o nosso ouvinte gosta de fazer multitarefa, milhões de coisas, e não está vivendo a experiência de só estar lavando essa louça, ouvindo a gente gostosinho. Ou tá na rua, ou tá no trabalho também, que dando seu trabalho, ouvir o podcast é mais importante. E essas expectativas e todos esses locais, e a gente vive nessa ilusão, e aí vive muito mais em dor e sofrimento, porque a gente nem consegue falar quando a gente tá com dor, a gente nem consegue falar quando a gente tá precisando de um colo. E eu também tenho que me colocar que estou aprendendo há pouco tempo a pedir colo, a pedir quando estou para baixo, a dizer para o outro, e entender que algumas pessoas não vão estar disponíveis, outras pessoas vão estar, e tá tudo bem, porque a vida é assim. E é muito importante a gente viver e entender
que tá tudo bem que a vida seja triste em momentos e que cause dor, porque é parte de estar vivo, não vai ser só alegria. E tá tudo bem quando os outros machucarem a gente, a não ser que machuque o tempo todo, né? Aí não tá tudo bem não, vamos rever isso. Mas acontece, porque são expectativas que a gente cria, expectativas que a gente põe na gente mesmo, e é triste viver com essas expectativas não completas, porque são expectativas que não são reais. E é importante aceitar que a gente, de novo, como ser humano, vai ter medo, vai feder, vai se cagar às vezes, vai passar mal e vai vomitar em alguém que você ama, e tá tudo bem. E eu acho que é muito bom quando a gente consegue reconhecer também como a gente funciona na dor, assim, quando a gente consegue mapear o nosso funcionamento na dor. Então, assim, eu percebi nesses últimos anos e tal, e principalmente depois que eu me separei, que eu não sou uma pessoa. Tipo, você falou que você ficou ali 9 meses no seu luto, né? Que foram meses difíceis, que você. Eu, eu, eu não tenho. Eu acho que eu tenho mergulhos de dor e subo e pego ar e eu fico nesse sobe e desce, assim. Então, eu lembro que na época, né, na terapia eu ficava tipo. Ah, essa semana, assim, tá, aconteceu muita coisa, tá. Na outra era, hoje vai ser dor e lamentação. Tô péssima e não sei o quê, nananã, e vinha tudo de uma vez e tal. E reconhecer isso, eu acho que faz a gente, é, sinaliza pra gente também como e o momento e por que que isso tá acontecendo e que isso vai passar. Sabe, te faz lembrar que vai passar porque você já viveu isso outras vezes e tal. Então, eu acho que tem gente que mergulha na dor e fica meses mesmo e não tem nada de errado, né? Eu acho que é o estilo mesmo e como cada um vive o luto, né? O luto ele acontece e ele fica ali acontecendo enquanto as coisas estão, a vida tá correndo, né? Então eu acho que é importante a gente reconhecer como a gente sofre quando a gente se permite sofrer de verdade, né? Porque eu acho que no fim de um relacionamento é muito óbvio que você tá sofrendo, que você precisa viver aquilo e tal. Então talvez fique mais fácil pra você que tá ouvindo a gente, sei lá, com quem é você quando você termina uma relação importante, que você gostava muito e tal. E pensa sobre isso, assim. Se você foi sincero com você, se você respeitou sua dor, se você sinalizou o que você precisava para as pessoas que estavam perto de você ou não, como que foi, né? E eu acho que eu vejo que os meus pacientes, eles acabam. Isso é muito recorrente na minha clínica, assim, né? Do paciente estar sentindo coisas e ele tá sempre esperando que as pessoas vão reconhecer e vão fazer alguma coisa a respeito. Mas é sempre no lugar do silêncio, ou da cara fechada, ou né, sempre no silêncio. Então ela acha que o silêncio dela vai ser interpretado da forma correta. Ou ela tá sofrendo, mas ela espera que as pessoas percebam e façam alguma coisa a respeito. Gente, acorda, não vai rolar. Se você não sinalizar, não vai rolar. Não vai. Você tem que sinalizar o sofrimento. Tipo, não tô bem. Isso acabou comigo. Eu tô toda cagada. Fudeu, sabe? Deu ruim. Não tô dando conta sozinha. Preciso, sei lá, preciso de alguma coisa nesse momento e tal. Porque as pessoas têm a própria vida, meu amor. O mundo não gira em volta do seu belo umbiguinho, sabe? Tá todo mundo no próprio rolê, na própria dor, nas próprias coisas. Então sinalizem. Porra. Porra! Custa nada falar. Não, agora, se você falou, a pessoa não deu um help ali, pelo amor de Deus, né? Vamos rever essa galera aí. O que eu falei com carinho de pedir colo, Cintia veio com a verdade, que é isso. A gente precisa dizer quando a gente tá pra baixo, precisa pedir esse socorro e se a pessoa não der, a gente precisa dizer pra ela que ela não deu, que não supriu o que a gente precisava, que era importante, porque quando que a gente não tá dando colo pro outro e o outro vem e não dá colo pra gente, Cintia? Que porra é essa? Ah, Não tô dando porque eu quero colo de volta, mas eu lembrei de uma frase também que é muito importante, que uma grande amiga me disse quando ela era minha professora ainda, Cris, beijo, sua maravilhosa, que ela falou, o outro só tem pra dar pra gente o que o outro tem. E isso é uma frase que me seguiu muito na vida, que é justamente sobre as expectativas.
o outro só tem pra dar o que ele tem pra dar. E é isso. A gente não vai fazer o outro dar pra gente mais do que ele é capaz de dar. E é só sobre isso. E se a gente não disser pro outro que o que ele deu não foi o suficiente, não vai ser aquela pessoa chata também de ficar o tempo todo cobrando que a pessoa não dá o suficiente, hein? Porque, pelo amor de Deus, vai arrumar outras pessoas que vão dar mais coisa. Que também só ser cobrado é um saco o tempo todo ser cobrado. Tem uma rede maior, né? Assim, Tenha não mais sobrecarrega gente, uma exato. pessoinha só, não. Exato. Tenham mais gente nessa rede que possam dar outras coisas que você precisa, que uma pessoa não vai dar tudo. Muito bem. E queria trazer um outro ponto aqui, que é sobre quando a gente vive tanto nesse padrão de se proteger, de se defender, a gente cria essa repetição que vai no nosso inconsciente e a gente tá sempre achando e só esperando. Viu? Sabia que ia dar merda. Sabia que ia me trair. Sabia que ia me machucar. E é óbvio, você só fica ali com a sua canetinha e seu caderninho esperando a pessoa ou o sofrimento vir pra você confirmar. Vai vir. Vai É a acontecer. típica pessoa que sempre sofreu por amor e aí ela se apaixona por quê? Por quem? Pela pessoa casada, né? E aí ela sofre, ela fica surpresa e chocada que ela tá sofrendo por aquilo, entendeu? E aí ela sai dessa relação e ela arruma uma pessoa que mora numa outra cidade, longe, e ela se sente sempre na falta, sabe? É, Você entra em ciclos que você não consegue sair mesmo. Não tenho nem mais o que dizer. É isso, Cintia. Muito obrigado. Ai, Depois por dessa, outro tipo. lado, Bruno, por outro lado, eu acho que quando a gente entra nesse ciclo do amor aí sim você conhece pessoas que você se encanta e tá sempre sendo surpreendido pelas pessoas legais que você conhece e como, sabe, assim, você fala, gente, que coisa maravilhosa, né? Sim, porque você tá atento e se aproxima e mantém perto as pessoas que vibram do mesmo jeito que você, que se importam com as mesmas coisas, né? É. Como é importante a gente observar esses padrões que a gente se coloca, né? Quando você falou, você reclama dos amor platônico, aí só vive de amor platônico, só se relaciona com quem não tá disponível, só se relaciona com quem é tóxico. É tipo, a gente faz isso, a gente não sabe o que tá fazendo. Eu já tinha algumas coisas, por exemplo, falando da minha experiência pessoal, eu já tinha alguns padrões que eu havia identificado de pessoas que eu me relaciono, que me causam certas coisas, e aí eu evito me relacionar com esse tipo de pessoa. Mas sempre tem um outro padrão ali que você não sabia, aí você vai lá e faz mais de uma vez, e é muito importante você ter amigos, você ter um profissional de preferência, um terapeuta ali do seu lado, ou já muito tempo de terapia, preferência, o pacote dos 3 é maravilhoso, faz assim um bingo gostoso, que aí você identifica, tipo, essa pessoa tem um padrão que era uma parte de algo que eu sempre busco sem saber que eu tô buscando, porque isso me remete a relações que eu tive no passado e tudo mais. E causa essa dor ou essa impossibilidade, indisponibilidade, porque vive em outro país ou tudo mais. E como é importante a gente aceitar isso, né? Que é nosso, a gente faz isso. E no seu caso, você enxerga que depois que você se aprofundou mais em autoconhecimento e foi entendendo essas coisas e tal, você consegue ver isso como um marco para suas relações em geral terem melhorado a qualidade? Porque você é cercado de pessoas maravilhosas, né? Tipo eu, por exemplo. Ah, É, tem uma outra ali, né? Eu consigo. E o que eu mais sinto que aconteceu para eu conseguir é justamente de forma bem simplificada, né? De todos os tapas sim, da sim. terapia e de tudo. É eu aceitar o que eu sinto e dar para as pessoas o que eu sinto. O que eu sinto, o que eu preciso, estar disponível. E estar aberto, disponível para outra pessoa fazer a mesma coisa do lado dela. Eu tentei simplificar, mas não deu, porque na minha cabeça fazia sentido, na hora que eu falei não fez sentido, mas vou tentar falar mais para isso. Mas pelo lado de aceitar que vão ter momentos que você, por exemplo, não vai suprir uma necessidade que eu tenha. Eu tenho um exemplo que eu falei no episódio passado, que era, eu tava muito mal num período atrás, eu acho que eu nem te conhecia ainda, Cintia. E aí eu mandei uma mensagem para uma amiga, falando que eu tava mal e eu precisava falar com ela.
E aí ela falou, eu não usei essas palavras, tá? Eu fui mais Não, você mandou uma educadinho mensagem ali, falando que Eu fui precisava mais falar com ela, falar com né? ela, Agora eu lembrei, Não, porque eu sou, enfim. Enfim, tu viu? Tava me protegendo aqui. E aí ela falou que ela não estava disponível e se a gente podia falar numa outra semana, porque ela estava num período de prova, alguma coisa assim do mestrado dela. E eu falei, tudo bem. E aí fui lá eu, todo como sempre, de tipo, pegando meu sentimento, enfiando dentro daquela mala e aceitando que a outra pessoa não estava disponível. E aí depois eu consegui falar pra ela o que tinha acontecido e eu fiquei muito desapontado com ela. Mas a culpa não era dela, eu não disse pra ela que eu estava. Aí eu dizer pra mamãe que eu já contei essa história, acabei colocando pelo lado do final, que é justamente ser capaz de dizer pra outra pessoa: olha, eu tô mal, não, tem níveis de mal, né? Mas é tipo, eu não estou bem, eu preciso de falar com você. Você está disponível? A gente pode se falar hoje. Aí a pessoa sabe que, tipo, puta, a gente precisa de dar Deu atenção ruim. agora. Deu ruim. E aí, se aquilo não acontece, aí sim a gente pode saber. Acho que o que você disse ali, ter mais do que uma pessoa na rede de apoio é muito importante, porque talvez aquela pessoa esteja num momento ruim ou acontecendo um monte de coisa que ela não vai estar disponível. Talvez aquela pessoa nem saiba dar isso mesmo, mas se você faz isso com outras pessoas, porque eu aprendi que eu preciso dizer para o outro o que eu estou precisando, o que eu espero que o outro faça. E de preferência para mais de uma pessoa. A não ser que seja você vai fazer isso no seu namorado, ou namorado você esteja num relacionamento monogâmico, você talvez só tenha uma pessoa, mas você para cuidados e tudo mais, é importante que a gente diga com palavras, mesmo que seja capenga. E eu digo de forma cagada mesmo. Sai às vezes um pouco mais fraco, aí eu vou e falo, não, eu quis dizer isso. Porque é isso, a gente está tão acostumado a se diminuir e a A não conseguir maquiar a dizer, dor, a né? maquiar a fraqueza, entre muitas aspas, como se a gente tivesse que ser forte o tempo todo. Mas a gente que é controlador sabe que a gente quer ser forte o tempo todo e não é possível. E eu acho que essas conexões só acontecem justamente quando, agora tá vendo mais coisa, quando eu consigo ser eu mesmo com outra pessoa, dar o sentimento, receber esse sentimento da outra pessoa, saber que a outra pessoa vai falhar comigo porque é um ser humano, conseguir sentir essas coisas de essa conexão. Mas um dos mais importantes é me sentir vulnerável. Saber que se eu sou vulnerável com você, você vai dar conta, sabe? Você não vai abusar de mim, você não vai fazer bullying comigo, que é o que a gente está acostumado na escola, que não era nem com os nossos pais ou relações. Você não sabia, você não sabe algo na escola, acontece o quê? É bullying com você. Você não é cuidado. A gente está na escola para aprender. Você não E aí você sabe não algo na sabe algo, vida, você sofre bullying pra você sempre. sofre. E como isso é doloroso. E é uma coisa que a gente causa um no outro e a gente não tá vendo que a gente quer amor, a gente quer ser cuidado, a gente quer poder se sentir num ambiente que a gente é inseguro, que a gente tem medo. Mas a repetição disso causa uma coisa tão gostosa, que é a coisa tão gostosa, gente, é poder vir aqui num ambiente público, como a gente está aqui, e dizer e compartilhar tantas coisas que em momentos eu não conseguia nem falar comigo mesmo sozinho, porque me machucava tanto. E se alguém soubesse, a pessoa podia usar contra mim de uma forma que me machucava tanto. E talvez tenham pessoas que vão fazer isso. Mas se eu viver minha vida com o medo de que talvez alguém faça isso comigo, quando e se alguém fizer, aí eu dou conta. Ou eu mando aquela pessoa se lascar, ou eu vou pra outra pessoa e falo: Ó, Cíntia, não sei quem brigou comigo, me dá colo. Aí a Cíntia me dá colo, ou se a Cíntia não estiver disponível, vou pra Cíntia número 2. Eu nem tenho Cíntia número 2 na vida, você que tem várias Cíntias, né? Eu só tenho uma Cíntia, não tenho outras. Mas enfim, é muito importante isso. Olha, gente, eu acho que estamos chegando ao final da nossa conversa. Se dá pra deixar alguma dica, assim, de, ai, nossa, e aí, mas como que eu lido com isso? A minha dica é lembrar do lance da confiança mesmo, de confiar na sua capacidade de dar conta se acontecer, porque eu acho que o, esse preço que a gente paga por ser defendido, que é o preço de se defender, inclusive do amor, é um preço muito alto. E, assim, as pessoas no mundo, quando a gente olha para as pessoas que a gente conhece, sei lá, se você conhece 100 pessoas, duas são, cinco no máximo, são cuzonas e péssimas e horríveis e pessoas do mal. A grande maioria não é assim. E talvez você passe boa parte da sua vida sem cruzar o caminho com essas pessoas tão do mal. Talvez você já tenha cruzado o caminho com elas e isso te trouxe tanta dor e trauma, mas confia no que eu tô falando, assim, a maioria das pessoas elas são do bem,
e elas estão na caminhada delas, buscando se cuidar e crescer, e melhorar e dar conta dos próprios problemas. E nesse caminho a gente acaba machucando pessoas, sim. Acontece. E muitas vezes não é intencional. Assim como você, que deve ser uma pessoa do bem, já machucou muitas pessoas nesse caminho sem querer. Então, considere isso também, né? Eu acho que tua vida vai ser um pouquinho mais colorida, com certeza. E eu tenho uma dica que é muito gostosa, que é se você tem criança na família ou tem contato, amigos que têm filhos, passe tempo com eles, senta, sabe? Tira o celular da mão deles, que eles devem estar no celular provavelmente. Conversa com eles, Ou brinca você, né? com Ou eles. você mesmo Ou com o celular. você, tira o seu celular da sua mão e o celular da criança da mão dela. Porque a criança é aquilo ali. A criança é sentimento. A criança vai dizer as coisas. Ela quer sentar no chão, ela vai sentar no chão. Ela quer pintar a parede, ela vai pintar a parede. Pinta a parede com ela, depois você fala para os pais, você vai lavar e pintar a parede de verdade. Mas a criança possibilita conexões com sentimentos que... Olha, dança. Coloca uma música. Pode ser uma música que a criança nunca ouviu. Ela vai dançar de uma forma tão gostosa. Aí você olha os adultos, não sabe mais como é dançar. Porque a gente está tanto tempo com aquilo, com aquela vergonha, que você vai passar vergonha, porque alguém vai te humilhar, porque você dança isso e aquilo. Isso foi uma construção de muitos anos. E o que a gente vem falando aqui de suprimir os sentimentos e tudo isso, são muitos anos. Então isso não vai acontecer de uma hora para outra. São exercícios que a gente tem que fazer, aprender a engatinhar. E estar perto de criança é o melhor, porque a criança, ela te mostra, ela simplesmente existe, ela simplesmente é. E você já consegue ver os adolescentes como eles já começam a parar de ser eles mesmos. E eles começam a ser isso que a gente diz que tem que ser. Que é para não fazer barulho, que não é para pintar a parede, que não é para sentar no chão, que não é para sujar a roupa. E o adolescente é o que a gente vai se tornar depois, que é a gente adulto hoje. Com todo esse não pode isso e é todo esse pacote, como você falou, assim, tá tudo entrelaçado ali nesse medo e nesses sentimentos, porque eles não são separados. O sentimento vai tudo junto nesse local de prisão e tem que engatinhar de dentro desse local, e crianças são ótimos espaços para ajudar isso. E claro, terapia e podcasts gostosos como esse aqui. Temos dicas, temos episódios relacionados que vão estar na descrição aqui, mas é sobre o amor, sobre o afeto, medo que nos move e a dor que nos move. Também acho que são episódios muito gostosos para a gente colocar aqui relacionado. Gente. Temos a Mônica Martelli, que também vai estar. This Is Us, que é a série que você falou também. Tem o livro da Ana Sui, Miramos no Amor, Acertamos a Solidão. Tem o livro Questão de Química, que, assim, vai falar de feminismo sem ser panfletário insuportável, vai falar de amor, de vínculo, de confiança. É muito bom, gente. É muito bom esse livro. Que mais de filme? Eu acho que Up, Altas Aventuras, sabe? O filme do balão, uma que a casa sobe? Balões. Eu acho que ele o senhor Frederici, o velhinho lá, Frederici, né? Ele é uma pessoa muito defendida. Ele é a pessoa que criou as barreiras dele e a gente vê ali aquela coisa do menininho querendo estar presente, né, ali e tal, e ele, aquela rabugice dele e tal. Então eu acho que é bem óbvio, assim, né, bem escancarado como as defesas dele afastam as pessoas e tal. Esse filme eu preciso rever. Eu só vi ele uma vez e quando eu era bem jovem. É um daqueles filmes que, tipo, sabe? Vou até colocar na minha lista quando acabar aqui, ou depois quando estiver editando. Porque é um filme que eu não assisti depois de adulto. Que é aquilo que você assiste e fala, meu Deus, aquele filme pra criança, que você quando adulto assiste, meu Deus, quanta bagagem tem isso aqui pra minha vida. E eu não sabia, porque eu era criança, só ficava prestando atenção no balão que voava e na casa que voava, que eu queria uma igual. E não vejo todas as outras mensagens. Enfim, tudo isso estará na descrição. Alguma outra dica que você lembra? Não, mas temos recado, né, Demauro? Temos um recado final. Que chegou até o final. Pro ouvinte você ouvinte que vem até o final, você ouvinte. Não que o outro não seja gostoso, mas você é aquele gostoso que quando entra num local assim, para todo mundo e a gente presta atenção. Que temos uma notícia boa e uma notícia ruim. Que não é tão ruim assim. Talvez, mas não é tanto. A notícia ruim é que o Corajosamente vai ser quinzenal agora. Não vai ser toda semana, infelizmente.
É uma coisa que, na verdade, já aconteceu, né? Nesse mês que já saiu quinzenal, porque aniversário gostoso de Cintia Cruz, eu estava de Tava mudança, viajando e entrando de tudo mais, mudança. então, Mas agora vai ser quinzenal, talvez deixe de ser, mas é pouco provável, porque vem a notícia gostosa agora, que é... tananana, eu vou fazer faculdade e não vou ter tempo pra ficar gravando episódio toda semana. Bruno E... tomou a decisão maravilhosa de estudar. Estamos Aham. felizes muito, mas agora ele não vai ter mais vida. Acabou. Acabou a farra, acabou farra de viagem, acabou tudo. É foco. Foco na Acabou aula. nada, Cintia. Não vem com. Tá, acabou. Ah. E o que eu vou estudar? Eu Não, vou, ouvinte do Corajosamente. com a intensidade dos últimos meses, acabou, né? Mas só por um tempo também. Eu sei, eu tava chorando isso pra Cintia, por isso você tá jogando na minha cara. Eu entendo, Cintia. E eu sei que uma parte é verdade, mas tem momentos que eu aceito e momentos que eu ainda não aceito. Tá bom. Você tá E na eu fase da negação ainda. ainda estou. Semana que vem provavelmente já é da aceitação. Eu vou, ouvinte do Corajosamente, chega perto do microfone aqui, estudar psicologia. Porque chegou a hora. Gente, graças a Deus esse momento chegou, meu Brasil! A gente que tá aqui há 3 anos falando de Mauro, pelo amor de Deus, dá esse passo, se joga na psi. Mas enfim, vai acontecer agora. Isso. Porque eu tive psicologia na faculdade de publicidade que eu fiz. Mas foi psicologia para manipular o consumidor. Foi psicologia para fazer você comprar o que você não precisa. E eu não segui nessa carreira, mas podemos ver que está dando muito certo no mundo, porque estamos todos comprando coisas que não precisamos. Essa psicologia, ó, tá um cheque. E vou agora fazer a psicologia que desfaz a cagada da psicologia do consumidor, que é a psicologia de por que a gente compra coisa que a gente não precisa e não deve fazer. Então eu vou fazer essa psicologia Entendi. dessa vez. Você fez primeiro o caminho de como adoecer o mundo e agora você tá fazendo o caminho de volta de curando o mundo aos poucos, né? Tá bom. Exato, exatamente. E estou muito feliz com essa decisão. Uma parte minha ainda está muito triste que eu não vou poder viajar e não vou poder gravar o Corajosamente toda semana, mas é um período e que se você ouvinte, isso é uma coisa que Cintia Cruz disse que é verdade, que imagine, agora vamos ser 2 pessoas com conhecimento de psicologia e vão ser Não, todas as coisas novas esse que eu vou estar podcast aprendendo. vai ser o maior podcast de psicologia desse universo. Porque já é, né? Já é, no idioma português, já é um Cara. episódio, um podcast gigantesco de psicologia, porque justamente essa gostosura da honestidade do ser humano assumir que a gente tá cheio de medo e cheio de amor para dar, também, inclusive para o ouvinte. Então, E é gente, ó, quem isso. tá ouvindo quiser mandar mensagem pro Bruno, incentivando, dando os parabéns desse super passo que ele deu, fique à vontade, eu acho que ele merece. Voltar a estudar com a bagagem com tanto de trabalho que ele tem e tal, assim, é um ato de coragem bem grande. Então, parabéns, né, Mauro? Bem-vindo à psicologia e a gente vê vocês daqui 15 dias. É isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau, tchau.